Bem-vindo ao podcast de Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Eu sou a Ana Rodrigues, monitora da disciplina, e sou orientada pelo professor Ronaldo Gismondi. Este material é destinado exclusivamente a médicos e estudantes de medicina, e seu uso não é permitido por profissionais de outras áreas. A nossa discussão de hoje é sobre como abordar um paciente com ascite do abdominal e febre. O nosso caso é um paciente do sexo masculino, de 66 anos, que procura emergência com a queixa de uma dor abdominal intensa, que começou há cerca de uma semana. Ele observou também o aumento do volume abdominal e relata que apresentou 2 picos febris em casa, sendo um de 38,9 graus Celsius e outro de 39,1. Além disso, o paciente ainda se queixa de constipação há cerca de 5 dias. É um paciente hipertenso e diabético e não tem boa adesão ao tratamento. Também é etilista crônico e relata que parou de beber há cerca de 29 anos. Ao exame físico, ele apresenta uma fala mais lentificada, está hipocorado uma cruz em 4, ictérico 2 cruzes em 4, e o abdômen é globoso, com circulação colateral, uma C6 móvel de decúbito e piparote positivo. Além disso, o abdômen está difusamente doloroso, tanto a percussão quanto a palpação, sendo o restante do exame normal. No momento, ele apresenta uma pressão arterial de 130 por 80 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca de 73 batimentos por minuto, frequência respiratória de 18 incursões por minuto e uma temperatura axilar de 37,2 graus Celsius. O primeiro passo para a gente começar a pensar no caso do paciente é construir a lista de problemas. A gente começa a lista de preferência pelos problemas mais atuais e temporalmente relacionados, e no final a gente inclui os problemas mais crônicos, como as comorbidades do paciente. Veja que o primeiro item da lista é a dor abdominal, que foi a queixa principal do paciente. E logo em seguida eu coloquei a febre, que ocorreu em 2 episódios e começou mais ou menos dentro do período em que o paciente começou a apresentar a dor abdominal. Então a gente diz que esses são 2 sintomas que estão temporalmente relacionados e é muito mais provável que eles sejam provocados pela mesma patologia. A dor e a temperatura elevada nos fazem pensar numa inflamação. Então, a gente pode chamar esses 2 sintomas de uma síndrome inflamatória, e nesse caso, o provável foco é abdominal, até pela própria localização da dor. O próximo problema é a ascite. O paciente descreve como um aumento de volume abdominal. E no exame físico, a gente observa que tem uma C6 móvel de decúbito e sinal de piparote é positivo. Isso sinaliza para a gente que o aumento de volume abdominal se deve a uma ascite, que nada mais é do que o acúmulo de líquido livre na cavidade peritoneal. A gente ainda pode dizer, nesse caso, que se trata de uma ascite volumosa, porque o sinal de piparote é positivo quando existe pelo menos 5 litros de líquido livre na cavidade abdominal. Mas quais seriam as outras possíveis causas que você pensaria se um paciente chegar para você se queixando de um aumento de volume abdominal? Você pode se lembrar dos 6 Fs, que são F de fat, no caso, um aumento da gordura abdominal, do tecido adiposo. F de fezes, no caso de uma distensão por obstrução intestinal. F de flatos, pensando aí numa distensão gasosa. F de feto, pensando numa gravidez. F do que a gente chama de fatal tumor, uma forma adaptada para a gente se referir a neoplasias. E F de fluidos, que é a ascite, o caso do nosso paciente. Além da ascite, o paciente tem também uma circulação colateral abdominal. Você lembra por que ocorre a circulação colateral nesses pacientes? Lembra que a gente possui 2 grandes sistemas venosos, que são o sistema cava e o sistema porta, que de uma forma bem grosseira coletam o sangue de diferentes partes do corpo e levam até o coração. Esses 2 sistemas, eles têm algumas comunicações, que são chamadas de vasos colaterais. E aí, quando um deles é obstruído, acaba tendo ali um aumento da pressão e, consequentemente, a circulação se desvia para o outro caminho, para o outro sistema. É por isso que na hipertensão do sistema porta, pode surgir a circulação colateral, que a gente conhece como em cabeça de medusa, ou mesmo como circulação porto-cava, porque existe uma comunicação entre o ramo esquerdo da veia porta e as veias periumbilicais. Então, a gente pode agrupar a circulação colateral e a ascite em uma síndrome de hipertensão portal.
É interessante a gente pontuar aqui que vários mecanismos podem acabar levando ao aumento ali da pressão do sistema porta. Na teoria, a hipertensão portal mesmo é definida como uma elevação da pressão do sistema porta a níveis pressóricos acima de 5 milímetros de mercúrio. Mas na nossa prática clínica, a gente não costuma medir essa pressão de uma forma direta. O que a gente costuma fazer é avaliar indiretamente, vendo, por exemplo, se o paciente tem varizes de esôfago na endoscopia, se o calibre da veia porta e da veia esplênica estão aumentados na ultrassonografia com Doppler, ou mesmo se ele tem aquelas complicações clássicas de hipertensão portal. E quais são essas complicações? Basicamente, elas são 4, que são a ascite, a circulação colateral, a encefalopatia hepática e a esplenomegalia. Nosso paciente com certeza tem 2 dessas complicações, que são a ascite e a circulação colateral. A gente não pode dizer que ele não tem uma esplenomegalia só pelo exame físico, porque a palpação se encontrava prejudicada em virtude da ascite volumosa, que acabou deixando o abdômen mais distendido, pouco depressivo. E veja que os 2 próximos tópicos são a constipação e a fala lentificada. Esses 2 sintomas te fazem pensar em quê? Na encefalopatia hepática. Mas você já parou para pensar em como que isso acontece? A constipação, ela faz com que o bolo fecal fique mais tempo ali sofrendo a ação de bactérias colônicas, e isso acaba aumentando a ação dessas bactérias na degradação das proteínas, gerando mais amônia e outros compostos tóxicos. Como provavelmente o paciente já tem uma insuficiência de hepatócitos e também uma hipertensão porta, como a gente viu, essas toxinas que são produzidas em excesso pela degradação de proteínas acabam sendo menos degradadas no fígado, que provavelmente se encontra insuficiente, e elas conseguem ganhar circulação sistêmica com mais facilidade, já que o paciente tem uma hipertensão porta que acaba levando a uma circulação colateral, fazendo o que a gente chama de shunt porto sistêmico. Com isso, com essas toxinas, com essa amônia circulante, elas podem atravessar a barreira hematoencefálica e provocar uma alteração no nível de consciência. Então, a fala lentificada que o paciente apresenta, ela pode ser uma manifestação inicial de encefalopatia hepática, que também é uma das complicações da hipertensão portal. Além disso, o paciente está hipocorado. Essa manifestação clínica sugere para a gente uma anemia. A anemia ela já é um achado esperado nesses pacientes com hipertensão portal, porque o sangue fica mais tempo congestionado dentro do baço e isso leva ao hiperesplenismo, que é a maior eliminação das células sanguíneas pelo baço. Então, além da anemia, a gente também espera, nesse paciente, uma plaquetopenia e uma leucopenia. A icterícia, ela também já é esperada nesse contexto e sugere uma insuficiência do hepatócito, que acaba eliminando menos a bilirrubina direta. Então, como a bilirrubina direta ela passa a ser menos eliminada, acaba se acumulando na circulação e pode se depositar na pele, na esclera, no freno lingual, por exemplo, que é o que a gente costuma observar no exame físico. Então, todas essas alterações que a gente falou, a ascite, a circulação colateral, a constipação, a fala lentificada, a palidez, a icterícia do paciente, nos levam a pensar num diagnóstico de uma cirrose hepática descompensada, que é a causa mais comum de hipertensão porta, porque o paciente ele vai desenvolvendo fibrose, os hepatócitos começam a entrar em falência, a arquitetura hepática vai se modificando e isso pode obstruir o fluxo do sistema porta, levando à síndrome de hipertensão portal. Além disso, o relato de etilismo crônico pode ser a etiologia dessa provável cirrose que a gente está pensando, mas a gente não pode esquecer das outras causas que merecem uma investigação no segundo momento, que são, por exemplo, as hepatites virais crônicas, as causas autoimunes, a esteatose não alcoólica e as doenças de depósito. Perceba que eu falei em cirrose hepática descompensada. E você sabe o que pode descompensar uma hepatopatia crônica? Vários fatores. O principal deles é a infecção. Nesse caso, um dado é muito importante para o nosso raciocínio, que o nosso paciente ele foi internado por conta de um evento agudo inflamatório que tem um provável foco abdominal. Isso te acende um alerta para alguma coisa? A gente não pode esquecer que uma complicação muito comum em pacientes cirróticos descompensados com ascite é a peritonite bacteriana espontânea, que a gente costuma abreviar falando PBE,
que ocorre porque bactérias intestinais elas conseguem cair na circulação e colonizam o líquido acítico. E os principais agentes envolvidos na peritonite bacteriana espontânea são a Escherichia coli e a Klebsiella, que são gram-negativos entéricos, e também o pneumococo, que é um gram-positivo. E eu coloquei por último aqui as comorbidades do paciente, que são a hipertensão e o diabetes. Vale lembrar que em pacientes cirróticos a gente espera níveis tensionais mais baixos, porque o fluxo sanguíneo está mais represado na circulação esplâncnica, mas o nosso paciente estava com a pressão arterial um pouco mais elevada, 13/8, que está acima do que a gente esperaria para ele. Então, é provável que ele não esteja aderindo bem ao tratamento antihipertensivo e que provavelmente a pressão arterial dele seria ainda maior se ele não apresentasse a cirrose. Então, normalmente a gente escolhe alguns dos problemas para construir o raciocínio diagnóstico. Eu escolhi partir do quadro de dor abdominal e febre, que é o quadro mais agudo que levou o paciente a procurar atendimento médico. A gente viu que num paciente com suspeita de cirrose descompensada com ascite, tem que acender um sinal de alerta para a possibilidade de ser uma peritonite bacteriana espontânea, que é uma das infecções mais comuns dos pacientes cirróticos com ascite e está relacionada a uma elevada morbidade e mortalidade. A primeira coisa que você deve se perguntar é: esse paciente possui sinais de gravidade? Quais sinais são esses? Você considera grave aquele paciente que tem sinais de hipoperfusão orgânica? Na prática, a gente pode usar alguns parâmetros para avaliar, como, por exemplo, os critérios de sepse, o quick-SOFA na emergência, por exemplo, inclui hipotensão, taquipneia e rebaixamento do nível de consciência. Podemos avaliar se existem sinais de choque, como extremidades frias, pulsos fracos, taquicardia, hipotensão. Também temos o débito urinário como parâmetro, assim como o diâmetro reduzido da veia cava inferior pelo ultrassom à beira do leito. Nesse caso, se o paciente chega com hemorragia digestiva ativa, que é comum pela ruptura de varizes esofagianas ou retais, a gente também considera esse paciente como instável. Se algum desses sinais que indicam maior gravidade estiverem presentes, a gente tem que partir primeiro para a estabilização hemodinâmica desse paciente, até que depois que ele estiver estável, seja possível investigar o quadro de forma mais detalhada. Como o nosso paciente ele não tem sinais de gravidade, a gente parte diretamente para a investigação da causa. Então, você está diante de um paciente com ascite com forte suspeita de PBE. O grande exame para investigação diagnóstica que você deve lançar mão é a paracentese. É um procedimento que pode ser feito tanto com a finalidade diagnóstica quanto de alívio naqueles pacientes que têm uma ascite muito volumosa que chega a provocar dificuldade respiratória. A técnica da paracentese, ela consiste basicamente em posicionar o paciente em decúbito dorsal, fazer asepsia e antisepsia adequada, anestesiar localmente ali com a lidocaína. Aí você traça uma linha imaginária entre a cicatriz umbilical e a crista ilíaca antero-superior, de preferência do lado esquerdo do paciente. Você divide essa linha em 3 partes e introduz o gelco 14 acoplado à seringa, aspirando com um ângulo de 90 graus com a pele. O local onde você vai introduzir o gelco é na junção do terço distal com o terço médio dessa linha imaginária que você traçou. Quando vier na seringa o líquido acítico, você desacopla a seringa, retira a agulha e coleta as amostras para o laboratório. Lembrando que as amostras para cultura devem ser colocadas nos frascos de hemocultura. A análise do líquido acítico, ela começa com o aspecto macroscópico do líquido, que varia dependendo da etiologia da ascite. Em geral, pacientes cirróticos apresentam líquido ceroso, que a gente chama de amarelo citrino, ou ele pode estar turvo, se houver alguma infecção associada, que é o que a gente está investigando nesse caso. Um parâmetro fundamental na análise laboratorial do líquido acítico é a dosagem da albumina do líquido, para a gente calcular o GASA. O GASA é o gradiente de albumina soracítico, ou seja, é o valor da albumina do soro menos o valor da albumina do líquido acítico. O valor do GASA ajuda a diferenciar a etiologia da ascite. Por exemplo, um GASA maior ou igual a 1,1 é encontrado nos casos de hipertensão portal. Além do GASA, o valor das proteínas também ajuda a diferenciar as etiologias que podem causar ascite. Por exemplo, cirrose e síndrome nefrótica cursam com proteínas baixas, normalmente abaixo de 2,5 gramas por decilitro. Enquanto neoplasias, tuberculose peritoneal e insuficiência cardíaca normalmente cursam com níveis de proteínas acima de 2,5. Além de ajudar a diferenciar a causa da ascite, as proteínas, a glicose e o LDH
são muito úteis para diferenciar uma peritonite bacteriana espontânea de uma peritonite bacteriana secundária, porque a secundária é uma peritonite mais contaminada e por isso cursa com valores mais elevados de proteína e de LDH e com valores mais baixos de glicose. Agora, para o diagnóstico de PBE, a análise da citometria, da citologia, do GRAM e das culturas são os parâmetros mais importantes. Você fecha o diagnóstico de PBE quando o líquido acídico vem com pelo menos 250 polimorfonucleares por milímetro cúbico e a cultura vem positiva para um único agente. Mas é muito importante você ter em mente que a gente não espera a cultura ficar pronta para começar a tratar com antibiótico. A gente começa o antibiótico quando o líquido vem com mais de 50 polimorfonucleares e aí a gente ajusta o esquema depois do resultado da cultura. Mas mesmo se a cultura for negativa, se o paciente tiver mais de 250 polimorfonucleares no líquido, a gente continua o uso do antibiótico e aí nesse caso a gente chama não de uma PBE, mas de uma ascite neutrocítica cultura negativa. A nossa grande preocupação é com a peritonite bacteriana secundária, que é o principal diagnóstico diferencial da PBE. Na prática, a gente suspeita de PBS quando um paciente é tratado como peritonite bacteriana espontânea e ele não apresenta a melhora esperada. Mas o diagnóstico mesmo de uma peritonite bacteriana secundária é feita quando o líquido acídico possui mais de 250 polimorfonucleares, mas a cultura cresce pelo menos 2 agentes diferentes. E, além disso, o paciente tem que apresentar pelo menos 2 desses 3 critérios que eu já comentei: proteína alta, glicose baixa e LDH alto. Se você suspeitar de uma peritonite bacteriana secundária, você tem que pedir um exame de imagem para avaliar melhor, como uma tomografia computadorizada. E quais outros exames você pode pedir para ajudar na investigação desse paciente? Além das culturas do líquido acídico, é muito importante colher também hemoculturas, para avaliar se tem bacteremia associada, principalmente se o paciente estiver com o estado geral comprometido. Um hemograma também pode ajudar. Além da anemia e da plaquetopenia, que já é esperado pela doença de base do paciente, que leva a um hiperesplenismo, a gente também pode encontrar uma leucocitose com desvio à esquerda em vigência do quadro infeccioso. A dosagem da proteína C reativa ela também é útil na avaliação de um paciente com suspeita de infecção, mesmo que ela não diferencie a etiologia da infecção, se é viral, se é bacteriana. Mas na prática, uma PCR maior que 10 fala muito a favor de infecção bacteriana. O TAP, a dosagem de proteínas, especificamente a albumina, e o valor da bilirrubina são muito importantes nesse caso, porque são os 3 parâmetros que avaliam a função hepática. A dosagem de ureia, creatinina e eletrólitos também é muito importante, principalmente porque uma insuficiência renal nesse contexto nos obriga a pensar e a tratar uma síndrome hepatorrenal. A avaliação por imagem, ela também é muito importante num segundo momento. Os exames endoscópicos, a endoscopia e a retossigmoidoscopia, eles devem ser feitos para avaliar se o paciente tem varizes esôfago-gástricas ou mesmo varizes retais, que são manifestações muito comuns da hipertensão portal. E como a gente já disse, pedir uma TC de abdômen é mandatória na suspeita de uma peritonite bacteriana secundária. Se o diagnóstico for realmente uma peritonite bacteriana espontânea, o tratamento de primeira escolha é feito com uma cefalosporina de terceira geração, como a ceftriaxona ou a cefotaxima, por 5 dias. Mas também pode ser feito com amoxicilina clavulanato ou com ciprofloxacina. Além disso, você também tem que fazer a profilaxia para a síndrome hepatorrenal nesse paciente, dando albumina, se ele apresentar uma creatinina aumentada, superior a 1, uma ureia superior a 60 ou uma bilirrubina total superior a 4. Além do tratamento, a gente também tem que ficar atento às indicações de profilaxia de PBE. Existe a profilaxia primária e a profilaxia secundária. A profilaxia primária é indicada naqueles pacientes que apresentaram um quadro de hemorragia digestiva. A gente faz a norfloxacina por 7 dias, se o paciente conseguir fazer uso da via oral, e se ele não conseguir, a gente pode usar a cipro ou a ceftriaxona endovenosa também por 7 dias. Já no caso da profilaxia secundária, ela é reservada àqueles pacientes que já tiveram peritonite bacteriana espontânea. Então, você pode fazer ou a norfloxacina ou a cipro por via oral
mas por tempo indeterminado. Então, voltando ao nosso caso, para recapitular. O nosso paciente chegou estável, realizou a parassintese diagnóstica de alívio e a análise do líquido acítico revelou a presença de 450 polimorfonucleares por milímetro cúbico, sugerindo para a gente a peritonite. O GASA veio de 1,6, apontando para hipertensão porta, como a gente já esperava a partir da anamnese do exame físico. Veio com 1,5 gramas por decilitro de proteínas no líquido acítico, sugerindo uma cirrose, que a gente viu que causa uma hipoproteinemia, e veio com glicose de 120, que fala contra a peritonite bacteriana secundária. A cultura do líquido acítico evidenciou o crescimento de um único agente, que foi o pneumococo multissensível. Então, nosso paciente, ele tinha mais de 250 polimorfonucleares no líquido acítico e uma cultura positiva para um único agente, fechando o diagnóstico de peritonite bacteriana espontânea. A hemocultura do nosso paciente também cresceu o pneumococo. E por isso, a gente tratou o paciente com ceftriaxone por 10 dias, que teve uma melhora dos sintomas e dos parâmetros laboratoriais inflamatórios. Ele também recebeu albumina porque ele tinha uma creatinina de admissão de 1,5 e uma ureia de 86. E aí, ele recebeu albumina para prevenir uma síndrome hepatorrenal. Ele também realizou endoscopia digestiva alta no segundo momento, que mostrou varizes de esôfago de grosso calibre, mas não sangrantes. Então, ele recebeu alta com profilaxia secundária de PBE com norfloxacina por via oral, aí por tempo indeterminado. A profilaxia secundária nesse caso, só para a gente lembrar, foi porque ele já apresentou aí o primeiro episódio confirmado de peritonite bacteriana espontânea. Então, por isso, a profilaxia secundária nesse caso. Esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal da Clínica Médica UF, ativar o sininho para receber as notificações. Deixe a sua curtida se você gostou do vídeo e nos siga também no Facebook na página de Clínica Médica UF. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, sinta-se à vontade para entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail. Até a próxima!